pratique a palavra. Fé cresce pela obediência da palavra de Deus. Olhe para os ensinos de Jesus. Jesus ensinou sobre aplicação da palavra e não apenas conhecimento. Quando Jesus ensinava os seus ouvintes, ele buscava que eles colocassem em prática aquela palavra que tinham acabado de ouvir. Os ensinos de Jesus são práticos, é sobre o que fazer e não simplesmente em que acreditar. Quando você começa a colocar o conhecimento em prática, você começa a perceber que a sua fé começa a crescer. No Sermão do Monte, Jesus ensinou o que realmente é necessário para agradar a Deus, como ter uma grande fé. E ele começa a dizer, se você quer viver dessa maneira, você deveria tomar cuidado com o que vê. Você deveria amar os seus inimigos, facinho. Ser generoso, você deveria perdoar, você deveria não julgar. Vai ser a nossa aplicação pessoal, Mateus 5, 6 e 7, tá? Tá um mumu essa semana. Que bom que você veio na celebração, Deus seja louvado. Jesus ensina sobre coisas práticas. Ele diz, quando você orar, não é se, é quando? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Prático. Não manda indireta. Sei lá, qual é a rede social que você usa? Não. Você entra, fecha a porta, põe o rosto no chão, chora, reclama, abre o coração, e teu pai que vem em secreto te recompensa. A mensagem de Jesus precisa ser aplicada na vida. Olhe para os evangelhos, é sobre o que fazer, é sobre o que não fazer, maneiras como lidar com situações. Jesus nunca veio com essa história, olha, faça algo bom e Deus vai amar você. Não foi sobre isso. Mas era, se você deseja viver a sua fé em Deus, é desta maneira que você deve agir. Quando forçar você a fazer algo, dobre a aposta, faça mais ainda, mostrando que você não faz por obrigação, mas faz por amor, faz por devoção. Onde é que está isso na Bíblia? Quando te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. O povo judeu estava sob o domínio romano. Todo soldado romano podia chegar para o judeu e dizer assim, leva a minha bagagem aqui 1 milha, 1.600 metros, eu acho que é isso, né? Jesus disse assim, não, isso é por obrigação, faça melhor. Quando ele dizer para levar uma, você leva 2. Quando acabar uma que ele acha que você vai largar no chão, você diz assim, como eu gostei de você e o amor de Deus está derramado sobre o meu coração, eu quero dar um passo a mais. Aí eu te pergunto agora, eu estou exagerando sobre sair da teoria, ou muito do que a gente diz acreditar, fica apenas aqui na cuca? Jesus disse, se bater, fecha a mão, levanta assim, esquiva um pouquinho assim para trás. Foi isso que ele falou? Não creio que seja fisicamente, não estou aqui defendendo que não vai denunciar, principalmente você, minha irmã, precisar de apoio contra homem aí que está batendo em mulher, em covardia, venha falar conosco aí, que a gente realmente vai resolver isso. Leandro, o pessoal do jiu-jitsu da igreja está tudo aí. Agora, conversando com a Liliane, eu descobri também, os homens estão sofrendo também, nós temos que arrumar além do Mário da Penha, porque está ruim para o lado também. A gente ri para não chorar, mas o número de feminicídio e de masculinicídio está empatado quase em Itajaí. Pratique a palavra de Deus. As palavras de Jesus sempre foram chamado a aplicação prática. A sua fé cresce quando você coloca em prática o que você ouviu. O que vai fazer a sua fé crescer não é apenas o que você ouviu, não é apenas o que você entendeu, mas aquilo que você começou a praticar. Se você quer que haja uma diferença na sua vida, se você quer ver Deus agindo no seu mundo, se você quer história de milagres para contar, se você quer viver debaixo desse governo de Jesus, no reino de Deus, então comece a praticar a palavra de Deus na sua vida. Você não pode só ouvir domingo após domingo e ir embora dizer, olha, eu acho que Deus me ama muito, porque eu fui na celebração e eu cantei tão bonito essa semana.
Nossa vida com Deus precisa estar firmada na obediência, na prática dos ensinos de Jesus. Como é que eu me encaminho para a conclusão? Lembrando a diferença que Jesus disse haver entre quem ouve e não pratica, e quem ouve e pratica. Onde é que está isso? Mateus 7, dos versos 24 ao 27, nós já lemos e você conhece. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces, o seu fundamento na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um louco, um insensato, um sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Pratique a palavra de Deus. A chuva, rios transbordantes, ventos fortes, aconteceram com as duas casas. Jesus conta essa história e está exatamente igual. Isso diz respeito aos desafios, aos problemas da vida que enfrentamos todos os dias. Mas quando você sai da teoria e põe em prática os ensinos de Jesus, a palavra de Deus, a sua fé começa a crescer e os seus fundamentos começam a estar firmes em Deus. Os elementos que atingiram as casas são os mesmos: chuvas, enchentes e vendavais. A diferença é que quem obedeceu, quem não apenas viveu na teoria, quem já decidiu agradar a Deus, quem está firmado na palavra de Deus. Jesus disse: a casa está na rocha, a fé cresceu, a tempestade agora já passou, ela foi embora, mas ele continua de pé na presença de Deus. O salmista cantou isso dizendo: ei, ele me arrancou de um lamaçal de pecados, colocou meus pés sobre uma rocha, colocou um hino de louvor nos meus lábios, uma canção ao nosso Deus. Jesus disse que ele é a rocha, e que nem mesmo as portas do inferno prevalecem contra ela. O convite dessa noite, nesse início de série, faça a sua fé crescer, é um romper com um cristianismo intelectual, de apenas conhecimento, de apenas frequência, e começar a praticar a palavra de Deus, aquilo que você já consegue fazer. E o que eu não consigo, a gente começa a orar para Jesus nos dar força para conseguir fazer também. Não é o conhecimento que resolve, é a prática da palavra de Deus, é a obediência. Lenny Jones, um pastor e escritor, diz: a verdade não aplicada é como tinta não aplicada, não faz bem a ninguém. O valor da tinta está na aplicação. Mulher está brava comigo, pastor. O que foi? É que a casa lá deu uma infiltração, desbotou tudo. Eu não entendo ela, eu já comprei 2 latas de tinta boa, está lá, está guardada, faz 6 meses. Eu comecei a provocar assim de manhã, né? A pia está pingando lá, pastor, já tem até o silicone em casa. Pastor, eu já encomendei as telhas. A mulher está brava. O irmão ali de trás gritou assim: não precisa disso, pastor. Tipo assim, fica na palavra, pastor, para que esses... A gente entende perfeitamente, a tinta vai fazer a diferença quando se compra a lata e se passa na parede. Não adianta ter um estoque de sal em casa, se ele não for para a panela, a comida vai estar insonsa. Não adianta pagar o médico mais caro, fazer todos os exames. Comprei o remédio, pastor, caríssimo. Mas não tomei ainda. Tem um casal aqui, eles não estão aí, eu posso fazer fofoca deles? Pelo menos eu não vi, depois eu ponho lá, né? Me falaram semana agora. Faz um ano que a gente
Está pagando a academia, pastor, mas o plano vai acabar agora. A gente agora acho que vai lá ver o que está acontecendo e renovar, porque não está fazendo efeito. Nós estamos rindo de nós, de querer que a fé cresça sem a prática da palavra de Deus no nosso dia a dia. O nome disso é auto-engano. Não, pastor, estou me cuidando. É um X-Bacon, mas a Coca é 0. Se o seu problema é diabetes, vai ajudar, né, pastor Tiago? A gente está rindo da gente mesmo, isso é bom demais. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E que você entenda que a sua fé cresce não apenas pelo que você ouve, mas sim por aquilo que você pratica do que ouviu. Eu preciso falar com muito carinho com você, mas há um amor pastoral no meu coração. Afine os teus ouvidos, eu estou encerrando, afine, conecta aí, ei! Não importa quanto tempo de fé evangélica você tem, se você não pratica aquilo que já ouviu, que já sabe, é só mais um hipócrita chato atrapalhando outros de entrarem no reino dos céus.